pena de morte, se ela funcionasse, qualquer país que adota a pena de morte não teria nenhum crime. Isso é uma questão de lógica assim, mais simplória. Assim, uma criança que está dando seus primeiros passos no reconhecimento do mundo, se ela parar para pensar nisso, ela chega nessa conclusão de que se a pena de morte fosse efetiva, países com pena de morte não teria crime. Um crime já invalidaria o discurso, porque significa que se pelo menos uma pessoa não tem medo de morrer, não tem nada a perder, outras possivelmente também não têm. Maioridade penal. Se a questão fosse diminuir a maioridade penal, maiores que são puníveis também não cometeriam crimes. Então não faz sentido. Se não assusta os adultos, porque assustaria os jovens, os adolescentes. E é curioso que quando um moleque de 13 anos comete um ato infracional análogo a crime, seja ele qual for, né? Porque ele é inimputável, então chama assim. Ou uma garota de 13 anos comete algum ato infracional análogo a crime também, ou se envolve sexualmente com alguém, se for pobre, já sabe muito bem o que está fazendo. Só que o filho de um certo presidente do Brasil, com quase 40 anos na cara, esse presidente fala que ele é só um garoto e que ele tem que tomar conta desse garoto. Então, assim, a maioridade penal é a partir de qual parâmetro? Desse cara de quase 40 anos na cara ou do favelado de 13, 14? Porque aí a gente precisa estabelecer bem qual é o parâmetro para você ser responsável ou não por seus atos. Ou é social? É isso que vale. Sistema punitivista agora... uma última ressalva aqui que entra isso que a Letícia falou. A questão do armamento. As pessoas, inclusive esse mesmo presidente, disse que, e alguns deputados e senadores replicaram a fala, assumindo autoria, mas é um senso comum, é um zeitgeist de cidadão de bem, de que nas casas que o fazendeiro estava armado, o Lázaro não entrou. É mentira, ele não só entrou, como também roubou as armas de quem estava lá. E deu sorte quem não morreu vítima do próprio fogo. Sistema punitivista. O Brasil, ele tem um sistema que, como disse o Dr. Fábio, ele não é feito para regenerar. A própria mentalidade do brasileiro, ele não acredita na reintegração social. Quando você comete... Eu falo do brasileiro porque é onde a gente está, mas isso é comum a quase todos os países e qualquer cidadão médio de qualquer país tem mais ou menos a mesma mentalidade. A gente, enquanto humanidade, não evoluiu muito nisso, não. O cara comete um erro, ele vai ser sempre culpado. Não importa se ele se regenerou, não importa se ele pagou, ele vai ser sempre uma vítima. Mesmo quando ele vira pastor, que aí é uma característica bem brasileira, no menor deslize, todos os irmãos vão apontar o dedo na cara dele. Então, ele pode entrar no ciclo do que o Clodô falou. Quando ele comete a primeira infração e ele é pego, o primeiro crime e ele é pego, ele não tem mais nada a perder. E aí rola uma escalada da violência. A pessoa se torna cada vez mais ousada, agressiva e violenta, porque ela não vai ter mais nada a perder, ela está para sempre marcada com aquilo. Às vezes que eu vi, eu acompanho muito caixa de comentário, às vezes que eu vi notícias de ações integrativas, ações para desenvolver uma profissão, para estudo, inclusive para trabalhar, que eles não recebem salário. Às vezes a família recebe algum auxílio quando tem um filho menor, quando tem a esposa em condições específicas. A família recebe um auxílio e ele recebe diminuição na pena quando ele está trabalhando, mas ele mesmo nunca pega dinheiro. Todas as vezes que eu vi isso implementado, os comentários nas redes sociais eram: para cidadão de bem não tem trabalho, para vagabundo tem. 14 milhões de desempregados e eles estão empregando ladrão. Isso é um lado. E aí cada vez que tem uma notícia igual essa do Lázaro ou qualquer outra, os comentários do mesmo perfil de pessoas
Se tivesse trabalhando, não estava fazendo isso. Tinha que colocar eles para trabalhar na cadeia. Então, o cidadão de bem médio, ele não consegue seguir a sua própria lógica, se é que existe uma lógica no raciocínio dele. E aí, por último, dentro do sistema punitivista e ainda dentro do que o Dr. Fábio disse, há uma falha muito grande, e segundo o Dr. Fábio, intencional, na avaliação dos indivíduos sob custódia do Estado. O Lázaro é um exemplo claro disso. Ele é um indivíduo que, pelo que eu li e ouvi das avaliações dele, não tem condição de reintegração social. Ele não é uma das pessoas que eu mesmo defendo que possa ser regenerada. Talvez num salto muito grande, o Pedrinho Matador aparentemente se regenerou, hoje é youtuber e tal, mas uma regeneração imediata parece não ser possível. E diante dessas avaliações, diante desses relatórios, ele conseguiu escapar 3 vezes. Ele teve direito à saída. Esse é um indivíduo que não deveria ter direito à saída. E essa saída dele com fuga, e agora o que ele está fazendo, alimenta a retórica de generalizar que todos os bandidos, todos os encarcerados têm que ficar com a bola de ferro no pé. E aí, retroalimentando o Estado social, retroalimentando a nossa condição punitivista.